E a super dica de hoje é relativo a fusos horários do Brasil. Aqui a gente tem um assunto bastante delicado, que vai exigir um pouquinho de atenção dos senhores. Eu costumo dividir esse assunto, fusos horários, em duas partes bem nítidas. A primeira parte é uma parte que vai exigir dos senhores um pouquinho de decoreba. Vamos fazer alguns macetes para tentar facilitar essa parte. Um segundo momento é um entendimento. E aí a gente vai dividir essa segunda parte em dois períodos. O primeiro período é, assim como num problema de primeiro grau de matemática, você vai absorver, vai tirar da questão aquelas informações que ele lhe dá. Num segundo momento, você vai ter que ter um entendimento da geografia e como funcionam estes fusos horários. Algumas informações relevantes sobre fusos horários. Os fusos horários eles foram criados num primeiro momento no ano de 1913. Em 2008, um senador, ele resolveu tentar resolver o problema da questão dos fusos horários. De que forma ele tentou fazer essa resolução? Nesta mudança proposta, ele queria mudar o Brasil de 4 para 3 fusos horários. Isso, num primeiro momento, buscava tentar evitar que um estado tivesse 2 fusos horários, o que causava alguns constrangimentos, principalmente nas áreas bancárias, mas o objetivo era que o quê? Que o Brasil se passasse de 4 para 3 fusos horários. Num primeiro momento foi aceito, só que a população, quando foi posto em prática os horários, a população começou a ter um descontentamento. E isso vai fazer com que a gente chegue em 2010 e tenha uma consulta popular, já prevista, que dizia que para te fazer uma mudança, tu teria que passar por uma consulta popular. Feita a consulta popular, optou-se por voltar a se ter 4 fusos horários. Então, a partir de 2013, a gente tem 4 fusos horários. Chamo a atenção dos senhores para o cuidado que tem que se tomar em relação a esse assunto. Para se ter uma noção, um fuso horário ele tem ali 15 graus ou 60 minutos, que vale 1 hora. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para que a gente vai se deparar com exercícios que ele lida em horas. Assim como a gente vai se deparar com exercícios que ele lida em graus. Aí eu tenho que saber que a cada 15 graus eu mudo o fuso horário. Um avião partiu do fuso horário 13 graus. Aportando num fuso horário a 56 graus. Aí tu vai lá, vai fazer a tua conta, pô, 15. 13, ele passou 15, ele passou 1. Ele passou 30, ele passou 2. 45, ele passou 3. Então eu tenho 3 fusos horários de diferença. Então você tem que estar em condições de resolver tanto a questão quando ela é dada em horas, quando ela é dada em graus. Sabendo essa informação, que um fuso horário tem 15 graus. Vamos falar também da chamada hora legal. O que é a hora legal? É aquela hora que é marcada ali pela maior parte do Brasil. Quando a gente se fala, referência à hora legal no Brasil, nós estamos falando o horário de Brasília, que no caso vai fazer parte do nosso segundo fuso horário. Os nossos fusos horários todos eles se encontram à esquerda de Greenwich, e isso faz com que a gente tenha horas diminuídas, de 2 a 5 horas diminuídas em relação a Greenwich. Lembrando, naquela aula de coordenadas geográficas, Greenwich localiza-se lá na região de Londres, capital da Inglaterra. Para se ter uma noção, lá seria 0 graus e a partir dali vai se contando. A gente tem de 2 a 5 horas diminuídas. Então, se em Londres são 10 horas, o nosso primeiro fuso horário ele apresenta 8 horas. Aqui a gente tem nossos 4 fusos horários. Como a gente não está trabalhando em colégio, a gente tem o objetivo aqui de ajudar você para resolver a questão de um concurso. O que a gente vai fazer? A gente vai estudar o primeiro, o terceiro e o quarto, que são os mais fáceis. O primeiro, Fernando de Noronha e Ilhas Oceânicas. O terceiro fuso horário é aquele fuso horário dos nomes cujos estados são nomes parecidos. Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima, a maior parte do Amazonas e o oeste do Pará. E o quarto, o Acre e o Oeste, uma pontinha ali, já acabando do Amazonas. O que sobrar disso daí faz parte do segundo fuso horário. Não entendi? Professor, não entendi o que o senhor quis dizer. Eu quis dizer para você que você vai estudar bem o primeiro, o terceiro e o quarto fuso horário
que a partir daí o que não estiver relacionado nesses daí vai ser o segundo fuso horário. Sabe por quê? Porque o segundo fuso horário é aquele que tem muitos estados. Então é mais fácil você estudar os demais e, por eliminação, resolver o segundo. Então, repetindo, primeiro fuso horário, Fernando de Noronha e Ilhas Oceânicas. Terceiro fuso horário, os estados de nome parecido, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima. Aí eu partindo nessa linha reta, eu vou pegar o oeste do Pará e a maior parte do Amazonas. O quarto, o Acre e o oeste do Amazonas. Por isso que eu volto a reiterar a importância do estudo do mapa da geografia. Eu tenho que ter condições de fechar os olhos e visualizar o mapa do Brasil para resolver aquela questão que está sendo cobrada. Tá. E como é que isso acontece na prática? Olha para cá. Vamos partir que aqui é Greenwich, o marco inicial das horas. Muito bem. Aqui a gente vai ter o território brasileiro. Vamos desenhar ali um esboço do mapa do Brasil. Aqui nós temos o mapa do Brasil. Isso seria o Brasil. Algo próximo. O que a gente vai ter? A gente vai ter que aqui, ó, a gente terá o primeiro fuso horário. Primeiro fuso horário do Brasil. Aqui a gente tem Fernando de Noronha. Tá? O nosso segundo fuso horário, ele estaria por aqui. E aqui seria o terceiro fuso horário. Então aqui primeiro fuso, aqui o segundo, o terceiro fuso e o quarto fuso horário. Primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó, a divisão dos fusos horários. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Linhas imaginárias. Não, tá nesse sentido aqui mais ou menos por um aspecto didático. A gente sabe que são linhas imaginárias, são parecidas, que nem a gente falou lá em aula de coordenada geográfica, como os alvéolos da laranja. Muito bem. Se, presta atenção, se em Greenwich são 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, aqui em Fernando de Noronha serão 8 horas. Veja, eu tenho 2 horas diminuídas em relação ao Greenwich. No segundo fuso horário serão 7 horas, tá? 8 horas, 10 horas, 7 horas. Aqui serão 6 horas e aqui serão 5 horas. Veja que quando eu parto de leste para oeste, eu vou sempre diminuindo 1 hora. Menos 1, menos 1, menos 1. E aqui, menos 1. Veja, de leste para oeste a gente diminui 1 hora. Obviamente que voltando daqui para lá ele vai aumentar uma hora, certo? Então essa é a primeira coisa que você tem que ter. Como que é cobrado isso daí no concurso? Isso aí é cobrado semelhante a um problema de primeiro grau. Aqueles problemas que a gente faz lá de matemática. E aí eu chamo a atenção para vocês o seguinte, ele vai dar no enunciado lá. Um avião parte da cidade tal em direção à cidade tal. Sabendo-se que o avião partiu às 10 horas, levando 4 horas de voo, que hora ele chegará na cidade B? Probleminha de primeiro grau. Eu vou lá e retiro as informações que ele me fornece. Que hora esse avião partiu? Vamos pegar um exemplo aqui. O avião partiu às 16 horas. Entendido isso daqui? Ó, vamos apagar essas horas. Entendido isso daqui? Que vai sempre diminuindo 1 hora? Muito bem. Então, entendido essa primeira parte, que ele vai sempre diminuindo 1 hora. Agora a gente vai resolver uma questão semelhante da prova. Digamos que um avião parte de Brasília. Um avião partiu de Brasília às 10 horas. A primeira coisa que você tem que parar e pensar. Pô, Brasília tá aqui, ó. Brasília, tá no segundo fuso horário. Ele parte de Brasília às 10 horas. Muito bom. Ele parte de Brasília às 10 horas em direção a Rio Branco. Rio Branco, capital do Acre. Aqui, Rio Branco. E ele levará de viagem 6 horas de voo. 6 horas de voo. Então ele partiu às 10, mais 6 horas de voo, daria que hora? Daria às 16 horas. 16 horas. Presta atenção agora aqui na seguinte questão. A letra A vai estar para você marcar 16 horas. Acertei, professor? Não, errou. Porque aqui simplesmente tu calculou o tempo de voo.
Só que daqui para lá, a gente tem quantos fusos horários? A gente tem, a gente tem 2 fusos horários de diferença. Da direita, de leste para oeste, a hora diminui. Então eu tenho que pegar essas 16 horas menos 2 horas, que vai nos dar 14 horas. O avião chegaria em Rio Branco, na capital do Acre, às 14 horas. Pode explicar de novo? Posso. Veja bem, a questão diz que o avião saiu de Brasília às 10 horas. Levou 6 horas de voo, 6 horas de voo. Ele chegaria lá às 16. Em Rio Branco. Rio Branco está 2 fusos horários para lá. Então eu tenho que diminuir 2 horas. Ele chega lá, na verdade, às 14 horas. Ah, professor, se o avião partiu de... Vamos apagar aqui. O avião ele parte lá de Rio Branco às 17 horas. Então ele partiu de Rio Branco às 17 horas da tarde, com destino a Cuiabá. Cuiabá é a capital do Mato Grosso, daqueles estados parecidos, os estados nomes parecidos. Os estados parecidos, eles estão no 3º fuso horário. Então tá por aqui, Cuiabá. Se ele partiu de lá às 17 horas e o avião leva 3 horas de voo, já vou somar aqui, 3 horas. Isso vai nos dar que o avião chegaria aqui às 20 horas. Terminei o problema? Não terminei o problema. Porque agora eu tenho que ir para o fuso horário. E agora? Se o avião veio de oeste para leste, o que a gente vai ter? A gente vai ter o aumento de 1 hora. Então, na verdade, o avião acabou chegando em Cuiabá às 21 horas. Tranquilo? Aí, vamos lá. Essa questão, ela caiu na prova da ESA 2 anos consecutivos, algo bem parecido com o que a gente falou agora. Uma questão simples, fazendo somente uma continha. Veja, isso aqui é problema de 1º grau. Eu tiro a hora que ele sai, pego o tempo de voo e depois eu parto para ver qual é o fuso horário. E aí, melzinho na chupeta. A SpaceX, há uns 5, 6 anos atrás, ela cobrou uma questão de fuso horário um pouquinho mais complexa. Que lá ela fazia, presta atenção, um avião ela dava da leste para oeste, que tu iria diminuir as horas. O outro avião ela dava de leste para oeste, que tu teria que aumentar 1 hora. E um terceiro avião ela fazia o seguinte. O avião saiu de Rio Branco. Vamos fazer isso aqui que é diferente. Um avião sai de Rio Branco às 18 horas. Um avião sai de Rio Branco às 18 horas. Rio Branco, 18 horas. E chega em Brasília às 23 horas. Quanto tempo de voo esse avião levou? Bom, aí a gente tem que fazer o seguinte. Se ele saiu daqui para lá, 18 para 23, eu teria 5 horas. A diferença aqui é 5 horas, sem falar em fuso horário. Só que o que acontece? Ele aumenta de 2 horas. Então ele aumentou 2 horas. Então se ele saiu de lá 18 a 23, ele levou 3 horas de voo. Professor, eu não entendi. Tu não entendeu o seguinte, se tu tá em Rio Branco, tu vem pra cá, mais uma e mais uma. 18, 19 e 20. Já partimos daqui 20 horas. Mais 3, 23 horas. Então o tempo de voo dele é 3 horas de voo. Então veja que ele pode cobrar o examinador diversos pontos. E nessa prova da SpaceX, o que ele acabou fazendo? Ele acabou fazendo incógnitas. Ele colocou o x, y e z e pediu para te calcular. O que tu tem que ter conhecimento? Que toda vez que tu sai do leste para o oeste, diminui 1 hora cada vez que eu passo um fuso. Do oeste para o leste, aumenta 1 hora quando tu passa de um fuso. Isso é o básico. Essa questão aqui, se o voo saiu de Rio Branco às 18, chegou em Brasília às 23, eu tenho aí uma diferença de 5 horas. Muito bem, só que nessas 5 horas de voo ele já ganhou 2, porque ele troca de voo. Então eu diminuo, ele levou 3 horas de voo. Então questão de fuso horário é uma questão
fácil, mas ela acaba se tornando o quê? Perigosa se você não fizer os cálculos devidamente. E aí agora, a super dica que eu teria para dar para você de fuso horário é o seguinte: se no dia da prova, do teste, do próprio exercício, quem treina de forma correta vai executar de forma correta. Tiver um exercício de fuso horário, você tem que fazer um mapa. Professor, eu desenho muito mal. Eu também desenho muito mal. Nós não estamos aqui para se formar desenhista. Você faz um esboço do mapa do Brasil, de um modo que você consiga identificar onde está o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto fuso horário, e a partir dali traça essas linhas semelhante ao que eu fiz aqui. Num cantinho da prova. Num cantinho. Que aí você consegue fazer isso aqui. Pô, ele estava aqui, ele saiu para lá, pô, ele passou dois fuso horário. Não perca a questão de fuso horário por preguiça. Ou até mesmo por preciosismo. Ah, isso aqui eu sei. O professor falou que é isso e aquilo. Não. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, é muito ruim a gente não ser chamado, não ser aprovado num concurso por uma questão. É horrível. Só que pior que isso é tu não ser aprovado por ter faltado uma questão e tu ter ficado com preguiça de fazer um mapa semelhante a esse, assim como eu estou te dando a dica, por preguiça. Pô, perdi. Se eu tivesse feito o mapa, eu teria ganho essa questão. Então, fuso horário é isso. Você tem que perder um tempinho. Por quê? Porque aquela questão ali pode ser o diferencial que vai te colocar na aprovação, que vai conseguir a tua nomeação. Então, perde 2 minutos. Não, vamos ser aí exagerados. Tu perde 2 minutos para fazer isso aqui, mas ganha uma questão. Então, essa é a grande super dica de fuso horário. Lembre-se, eu tenho que saber o primeiro, o terceiro e o quarto, eu não preciso saber o segundo fuso horário. Se eu souber o primeiro, o terceiro e o quarto, que são aqueles mais fáceis de eu estudar, o que faltar daí é segundo fuso horário. Tranquilo? Então essa era a nossa super dica de fuso horário. Vai estudando, faz exercícios, mais adiante a gente vai resolver alguns exercícios de provas anteriores que é cobrado esse tipo de exercício para você ver se realmente conseguiu aprender, se vai conseguir massificar. Dúvidas de algo semelhante a esses cálculos? Vai lá, inscreve-se no canal, deixa no comentário, que assim que possível eu vou respondendo a todo mundo. Eu vou explicando, se for possível a gente vem aqui. Se for possível você coloca aquele exercício que não conseguiu fazer no comentário. Se for uma dúvida que eu achar que pode ser geral, a gente vem aqui, resolve aquela questão de uma maneira coletiva para todo mundo aprender. Certo? Então, se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para estar recebendo sempre as atualizações.